Bom, nós vamos conversar agora com a doutora Silvia Pimenta. Ela é nefrologista, está agora aqui na Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina, a APAR, onde vai participar de uma roda de conversas. Antes de falar sobre a especialidade da senhora, gostaria de saber o seguinte: a APAR, hein? O que ela significa em termos de, também como medicamento, né, para as pessoas que têm doença renal, ou então até principalmente os transplantados. Exato, a APAR é uma associação dos pacientes renais, né, daqui de Santa Catarina, e ela acolhe os pacientes com orientação nutricional. Então a gente tem assistência nutricional de forma gratuita para esses pacientes, que é uma queixa muito recorrente durante as consultas: o que pode comer, o que não pode comer, justamente para evitar a sobrecarga renal. Assim como a associação também consegue promover a assistência a esses pacientes, tanto do suporte psicológico, existe atendimento de psicologia, assistente social e todas as orientações e benefícios que os pacientes renais crônicos têm aqui em Santa Catarina. Além do medicamento, né, que a senhora, o receituário do médico, do profissional da área da saúde, esse atendimento aqui, ele é um suporte para quê? Suportar a doença, essa doença, né, a doença do rim, né? Um transplante que a pessoa tem que sofrer, quer dizer, ela exige esse outro cuidado, né? Com certeza, né? Eu acho que ninguém quer ter um diagnóstico, né, de doença, qualquer doença que seja, né? Ainda mais quando se trata de uma doença renal crônica, né? Uma doença crônica que, uma vez iniciada, ela vai acompanhar o paciente para o resto da vida dele. Então, a associação, ela dá todo esse suporte que vai muito além de medicamento, né? Então, ela tem um atendimento psicossocial, que isso faz parte do atendimento e do tratamento do paciente. Qual é o agente principal dessa doença? As principais doenças, né, que acometem os rins é hipertensão e diabetes, né? 2/3... Tem que me cuidar. Tem que cuidar. 2/3 da população hoje que tem doença renal crônica são portadores de doença de hipertensão e diabetes, e isso não é um cenário só no Brasil, é a nível mundo, né? A gente tem outras doenças como glomerulopatias primárias renais, mas as mais prevalentes, sem sombra de dúvida, é a hipertensão e diabetes. Como é que ela aparece, né? Quais são os principais sinais, ou ela é uma doença silenciosa? A doença renal crônica, ela infelizmente é uma doença silenciosa, né? Que ela só vai apresentar sintomas já nos estágios finais, quando os rins já estão funcionando em torno de 15% a 10%. Infelizmente, antes disso, ela não dá sintoma. Então, por isso que é importante o rastreio de hipertensão, né? Que a gente pode fazer esse rastreio medindo a pressão arterial, seja em casa, seja durante a consulta, e fazer o rastreio do diabetes, que é medir a glicemia principalmente em jejum. Então, no seu check-up, a gente tem que incluir um exame de glicemia, assim como a gente tem que dosar a creatinina, que é um exame de sangue que avalia o funcionamento renal. Como é que é o tratamento, né? Quando a pessoa já não tem esses sintomas, por exemplo, de um transplante, uma diálise, né? Que eu quero depois falar com a senhora. Como é que é feito o tratamento? O tratamento da doença renal crônica, ela se baseia no tratamento da doença de base. Então, se a minha doença renal crônica é secundária a uma hipertensão, eu tenho que tratar essa hipertensão. Se a doença secundária é diabetes, eu tenho que tratar o diabetes. Então, quando eu trato pressão, quando eu trato diabetes, eu também estou tratando os rins. Em que período da doença o paciente tem que submeter a diálise ou certamente um transplante? É quando a doença, se ela chegar ao estágio 5, que a gente fala, né? Quando os rins estão funcionando menos de 15%. E quando eu falo esse percentual, é a avaliação dos 2 rins trabalhando juntos, né? E a gente consegue mensurar esse funcionamento através do exame de creatinina. Então, eu doso a creatinina do sangue do paciente e faço uma conta. Através dela, ela me dá uma estimativa do funcionamento renal. E a diálise e o transplante, ela acontece por volta dos 15%. E o resultado do transplante, normalmente, ele tem um efeito positivo? Sem recuperação da saúde? Sim, sem sombra de dúvida, quando o paciente já chega para o estágio 5, que seria o último estágio da doença renal, dentro das terapias dialíticas, sem sombra de dúvida, o transplante renal é a terapia mais segura e benéfica para o paciente. O dia a dia de uma pessoa que tem doença renal crônica, né, e que tem que passar por uma diálise,
a vida dele realmente diminui, né? O comportamento, o trabalho, enfim, a atividade. Por isso, como evitar tudo isso? O impacto realmente na diálise tem a questão da qualidade de vida do paciente, sem sombra de dúvida, né? Então, para a gente prevenir que a doença chegue a esse estágio, a gente tem que evitar a progressão dessa. Então, como que a gente faz? É pedir para o seu médico incluir, pelo menos uma vez ao ano, o exame de creatinina, que é um exame de sangue. Ele está, inclusive, disponível nas unidades básicas de saúde e também, de forma concomitante, pedir um parcial de urina com a dosagem da microalbuminúria, ou seja, pesquisa de proteína na urina. Então, são 2 exames simples, de fácil acesso, que estão disponíveis de forma gratuita no SUS e o paciente pode realizar a coleta na unidade básica de saúde e ele deve fazer esse rastreio pelo menos uma vez ao ano. Identificando esses fatores de risco, a gente consegue tratar de forma rápida e precoce e aumentar a sobrevida renal. Bom, para encerrar então, qual é a recomendação que a senhora fala para as pessoas em geral que têm doenças do rim, né, doença crônica ou doença em estágio inicial, sobre a importância da APAR? A associação está aqui para juntos caminharmos, né, em conjunto, né, com o problema renal, para assistência e amparar de forma psicossocial, né? Como eu disse, ter uma doença crônica, eu acho que é um desafio para todos nós, mas uma vez essa caminhada feita com amizade, com amor e carinho, ela se torna mais leve. E com certeza a APAR, ela traz esse carinho e acolhimento para os nossos pacientes. Para encerrar mesmo, é verdade esse ditado popular, essa equação de que Deus deu 2 rins para nós, o homem e a mulher, porque um também funciona sozinho? Isso é verdade, a gente consegue viver com um rim só, mas a gente tem que cuidar muito bem dele, porque pensa, ele tem que dar conta do recado todo, né? Mas sim, de fato, a gente consegue, o ser humano consegue sobreviver somente com um rim. Doutora Silva Pimenta, obrigado pela sua participação, nefrologista, né? E em breve estou lá com a senhora, eu sou paciente, para quem não sabe, eu sou paciente da doutora Silva. Obrigada, Silvânio, obrigada pela presença, obrigada, foi um acaso a gente se conhecer, mas um acaso muito gostoso, e agradeço a presença do senhor hoje aqui conosco. Para mim também, é isso aí.